Todas as minhas entradas pro card principal do UFC que rola nesse final de semana. Noche UFC, que tem Diego Lopes contra Jean Silva na luta principal. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Contragolpe. Eu sou o André e vou trazer para vocês todas as minhas entradas de aposta ou expectativas de entradas para o card principal do UFC que rola nesse final de semana, o Noche UFC, o Brasil contra Brasil no luta principal aí, Diego Lopes contra Jean Silva, muito trash talk, muito bad blood entre os dois. Vamos ver como é que vai desenrolar esse evento. Mas eu vou falar aqui só do card principal, o card preliminar. Tem um linkzinho aqui, você pode ir lá e ver também quais foram as minhas entradas para o card preliminar deste evento. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a primeira luta. Santiago Luna contra Kwang Le. Essa foi uma das lutas que teve dança das cadeiras aí no evento, tá? A gente teria o lindo lá, o Raul Rosa Jr. lutando na luta mais pra cima. Ele não pôde lutar, subiu um todo pra lutar contra ele, brotou Santiago Luna pra enfrentar o Kwang Le nesse evento aí, tá? O Kwang Le tá como zebra e eu não vejo por que ele tá como zebra, tá? Ele tem 33 anos, já tem luta dentro do UFC, vai enfrentar um Santiago Luna que tem 6 vitórias apenas. Na real, quando o cara tem menos de 6 lutas no seu cartel de MMA, você vai ver os caras só lutou contra caras muito fracos, contra caras que não tem um retrospecto muito bom. Ganhar desses caras é bom pra construir um cartel, mas não te coloca em lugar nenhum, tá? E o Santiago tá nessa posição nesse momento, tá? O Santiago é uma boa promessa, mas é isso, ele é uma promessa. E vai enfrentar um cara que já teve algumas lutas aí dentro do UFC e já tem um pouco mais de experiência dentro do mundo do MMA. Eu, pelas características dos atletas, eu vejo chance de vitória do Lee, podendo até arrumar uma finalização, mas o Luna também pode arrumar uma finalização porque ele é bom finalizador. Então, se eles se embolarem no solo, fica meio complicado de você dizer quem é que vai levar mais vantagem, tá? Eu acho que é o Lee, mas assim, a gente não tem dado para dizer que o Luna não vai conseguir superá-lo. Agora, se ficar no jogo de trocação, no MMA completo, eu acho que o Lee tem mais chance de vencer. Ele é zebra para essa noite aí, tá? O Santiago tá com um leve favorito com 1,80, tá mais ou menos 55-45 aí para as apostas. Eu vou de Lee vencendo esse combate, então Back Lee é minha primeira aposta, mais do que um round e meio, o segundo round começa, também são apostas possíveis. Kelvin Gastelum contra Dustin Stoltzfus, eu já tenho má vontade de analisar as lutas do Kelvin Gastelum quando eu vejo que ele vai lutar na categoria dos médios mais uma vez, tá? O Kelvin Gastelum, todo mundo sabe, poderia ter sido um dos grandes da categoria dos meio médios se não comesse tanto hambúrguer, mas o cara, enfim, ele tem desvantagem física e continua lutando na categoria de cima. Felizmente para ele, dessa vez, ele está enfrentando o Dustin Stoltzfus, que é um lutador com nível técnico bem menor do que o dele. Então assim, embora o Kelvin Gastelum não esteja treinando, embora o Kelvin Gastelum esteja na categoria de peso errada, embora o Kelvin Gastelum tenha dificuldade em bater este peso, pelo menos tecnicamente eu acho que ele é melhor do que o Dustin Stoltzfus e acaba equilibrando um pouco mais essa luta, tá? O Kelvin Gastelum tem um poder de nocaute que eu acho que pode aparecer nesse combate, mas a minha expectativa é que ele ganhe do Stoltzfus por decisão, tá? Eu acho que é uma luta que, assim, não leva os atletas para lugar nenhum, né? O Kelvin Gastelum não vai para lugar nenhum vencendo o Stoltzfus, mas enfim, é só aquela luta para preencher o card ali com um cara que tem na sua árvore genealógica mexicanos, né? Então botaram o Kelvin Gastelum ali por conta deste motivo. Eu acho que ele vence na decisão, para mim a aposta é back Kelvin Gastelum, mas a odd está 1,36, então contando muito com a presença do Kelvin Gastelum, eu não acho que ele vai lutar com essa intensidade toda. Eu só entro a favor do Kelvin Gastelum se a odd subir acima de 1,45. A 1,36 para mim, vou só assistir o combate. Rafa Garcia vai enfrentar Jared Gordon. Essa é uma luta interessante porque a gente tem um favorito, que é o Jared Gordon. Tá? Ele é um atleta que tem aí, nos retrospectos recentes, bons resultados, tá? Tem luta que ele foi garfada, que a galera reclama até hoje. Mas enfim, é um cara que vem aí. Só que pra mim, nessa luta, o casamento de luta não funciona bem, tá? O Rafa Garcia tem 31 anos, enquanto o Gordon tem 37. Rafa Garcia tem qualidade no jogo de queda e bom jogo de finalização. Eu acho que ele vai utilizar o jogo de queda, tentar travar o Gordon e deve sair com a vitória, tá? O Gordon tem uma remota possibilidade de nocaute, na minha opinião. Não acho que o poder de nocaute do Gordon seja tão grande assim, a ponto de parar o Garcia com facilidade. Então, a minha expectativa é que o Garcia trave a luta e vença, podendo até arrumar uma finalização. Por outro lado, o Gordon também pode encontrar uma mão, é uma chance remota, mas existe, dele conseguir o nocaute, tá? Então, a probabilidade de acontecimento dessa luta para mim é ou decisão do Rafa Garcia, ou decisão do Gordon, ou finalização do Garcia, já vê que é remota, já é a terceira opção,
ou o nocaute do Gordon, que é mais remoto ainda, tá? Pra mim é Beck Garcia, porque como tem chance de via rápida pros dois lados, não tem por que ficar arriscando nisso, eu já tenho uma zebra, tá? Porque o Gordon tá com bastante favorito, então só entrar Beck Garcia já é uma boa odd, já vale bastante a pena. Rob Font contra David Martinez, essa luta aí que seria a luta do Rob Font contra o lindo Raul Rosa Jr., que não rolou. Então o David Martinez caiu, cara, sinceramente, péssima. É uma oportunidade, né, pro David Martinez, secou o evento, o cara realmente chega lá para poder fazer o seu melhor, mas assim, é muito difícil contra o Rob Font. O Rob Font de 38 anos ainda é um atleta, na minha opinião, muito competitivo nessa categoria. A gente tem visto isso nas últimas lutas dele, né? Normalmente nessa idade o cara tem uma queda e o cara, ele continua lutando no mesmo jeito, tá? Conseguiu até um nocaute o Rob Font, na minha opinião, tá? O David Martinez, por conta da idade do Rob Font, pode ser assim, a qualquer momento ele pode virar o fio e pode ser nessa luta. Ele vem lutando bem até agora e nessa luta ele pode dar mal. Então assim, eu vou colocar uma possibilidade do David Martinez de conseguir uma mão e conseguir nocautear o Rob Font, se o Rob Font realmente perder desempenho, tá? Eu acho isso bem pouco provável de acontecer. Acho mais provável que o David Martinez seja doutrinado pelo Rob Font ali na trocação, podendo que o Rob Font consiga até um nocaute, tá? Então a minha aposta é Beck Rob Font, tá? Ele é favorito, tá com uma odd de 1.63, acho que é uma boa odd para você entrar apenas aí a favor do Font. Como tem chance de nocaute para os dois lados, não vou colocar em que round a luta acaba, vou apenas em quem vence o combate, nesse caso o Rob Font. Diego Lopes contra Jean Silva. Essa luta, para quem acompanhou a live de análise aqui, vocês viram que eu fiquei muito tempo nessa luta, porque a minha torcida é pro Diego Lopes, tá? A minha torcida é pro Diego Lopes. Eu quero que ele vença a luta. Eu acho que a história de vida do Diego Lopes é muito legal e eu gosto muito dele. Agora, quando eu fui olhar os números do que tá acontecendo nesse combate, eu me deparei com um Diego Lopes que tem que fazer uma coisa que ele nunca fez antes para poder vencer essa luta. Então o que acontece? O Jean Silva, para vencer essa luta, ele tem que defender queda e nocautear o Diego Lopes. Ele tinha defendido queda, mas contra atletas bem pouco relevantes, tá? Até a luta dele contra o Bryce Mitchell, o Jean Silva defendeu bastante queda contra o Bryce Mitchell, tá? Então assim, o Bryce Mitchell é um atleta que você pode falar o que você quiser dele ser maluco ou não, mas ele é um bom atleta do grappling e ele não conseguiu quedar o Jean Silva. Então, o que o Jean Silva precisa fazer, eu já vi o Jean Silva fazendo, que é defender queda e buscar um nocaute, tá? Do lado do Diego Lopes, o Diego Lopes precisa fazer buscar o jogo de queda, tá? Para usar o seu jiu-jitsu. Eu já vi o Diego Lopes buscando o jogo de queda? Não. Eu já vi o Diego Lopes usando o seu jiu-jitsu? Já. Agora, dá para usar o jiu-jitsu de pé ali? Não vai rolar. Ele vai ter que buscar o jogo de queda. Então assim, o Diego Lopes precisa passar a quedar e não só quedar, ele precisa quedar um cara que defende bem queda, que é o caso do Jean Silva. Então assim, ele vai ter que fazer uma coisa que eu nunca vi ele fazendo, eu não gosto de apostar em coisas que eu não vi acontecendo ainda, tá? Então esse é um primeiro problema que me deixa com dificuldade de apostar no Diego Lopes. A segunda coisa é que no jogo de defesa de queda, o Jean Silva, ele costuma ser muito metódico, controla a distância e consegue antecipar o movimento de entrada dos atletas. Então ele faz isso meio que sem emoção, tá? Ele consegue manter esse controle. O Diego Lopes, no jogo de trocação, gosta de testar o queixo, né? A gente viu isso na luta contra o Danig, a gente viu em outros combates, que ele coloca o queixo à prova, vai trocar soco e vamos ver quem é o último que fica de pé. E assim, fazer isso contra o Jean, não acho que é uma boa ideia. André, você acha que o Jean tem mais poder de nocaute do que os outros caras que o Diego enfrentou? O Diego enfrentou o Volkanovski, que não é um nocauteador. Ele até consegue nocaute, tá? Mas ele não é um nocauteador. Não dá pra comparar o cartel dele de vitórias, o número de nocautes dividido por vitórias. Faz a mesma coisa com o Jean Silva, você vai ver que a porcentagem de nocaute do Jean Silva é muito maior. Eu acho que isso não é um caso determinante, que o cara pode estar lutando só contra padeiro, tá? Mas é um indicativo de quando o cara, pelo menos, busca bastante aquela forma de vitória, tá? E o Diego Lopes teve uma luta contra o Volkanovski, em que o Volkanovski vinha de 2 nocautes, então ele fez a luta com regulamento embaixo do braço, totalmente sem tentar se arriscar de forma nenhuma, para ganhar do Diego, tá? Então assim, não sei se o Volkanovski estava com toda a máquina à frente, tá? Ele estava meio na retranca, porque vinha de 2 derrotas e não podia perder de novo, tá?
Outra luta que o Diego Lopes enfrentou um cara que troca pra caramba foi o Danig, tá? O Diego Lopes quase matou ele ali no início do combate, mas depois cansou e o Danig veio do sofá. Ele tava fazendo camp, ele tava treinando pra uma outra luta que ia acontecer depois, mas não tava com o campo completo, principalmente pro Diego Lopes, tá? E do nada, ele aceitou a luta em 7 horas, tava lá dentro do octógono lutando. Então assim, pra mim é totalmente fora do contexto essa forma com que o Danig lutou, e mesmo assim ele deu algum trabalho pro Diego ali no último round. Então assim, eu tô um pouco preocupado. André, você vai argumentar por outro lado que o Jean nunca lutou com um cara do nível do Diego. É verdade, ele nunca lutou com o top da categoria. O Diego lutou contra Volkanovski, contra Brian Ortega, o Jean lutou contra o Bryce Mitchell, né? Então assim, tem prós e contras pros dois lados. No frigir dos ovos, eu já tô explodando demais aqui, a minha aposta foi que o Jean vai conseguir um nocaute tardio em cima do Diego Lopes. Terceiro ou quarto round, tá? Porque o Diego, provavelmente, na minha opinião, vai ficar mais cansado e vai acabar entrando no infight. Ele vai seguir a estratégia até um determinado ponto e depois ele vai trocar braço, trocar a mão com o Jean Silva. E eu acho que nesse momento que ele trocar a mão, ele vai se dar mal, tá? Agora, a odd pro Jean tá 1.34. Não dá. Essa odd não é realista, tá? Não acho que o Jean vai nocautear o Diego no primeiro round. Acho que no primeiro round o Diego entra com planejamento para poder fazer esse combate. Se a odd aumentar mais do que 1,60 pré-live, porque ela tá aumentando, eu vou entrar a favor do Jean, tá? Por que ela tá aumentando? Porque tá os burburinhos nas redes sociais de que o Diego vai derrubar. E aí, se o Diego for derrubar, aí a confiança no nocaute do Jean começa a diminuir e aí a odd do Jean começa a aumentar. Se ela chegar a 1,60, eu entro pré-live a favor do Jean, tá? Se não chegar a 1,60, tá? Se não chegar a 1,60, eu vou entrar lei, se ela tivesse, por exemplo, na hora da luta, 1,34 como ela tá agora, a favor do Jean, eu entraria contra o Jean, lei Jean, no primeiro round, que eu acho que ele não vai nocautear no primeiro, tá? E depois, em rounds mais pra frente, eu colocaria um pouco, daria cash out e entraria a favor do Jean, certo? Aquela estratégia que eu faço sempre aqui, eu entro contra o favorito com um terço da stake, se eu acho que ele não vai conseguir cumprir aquele favoritismo, no final do primeiro round dou um cash out e entro a favor dele a partir do segundo round. É o que eu farei nesse combate, tá? Eu analisei não só essa luta, mas analisei todos do card preliminar. Tem um link aqui para você clicar e assistir. Eu espero que você faça green, porque se você fizer green, eu também vou fazer green. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Até mais.